Problema 13.22. Consideramos que os elementos estruturais da treliça estão acoplados por pinos. Se o elemento estrutural BD for uma haste de aço A36 de raio 50 mm, determine a carga máxima P que se pode ser suportada pela treliça sem provocar flambagem no elemento estrutural. Então, fazendo a interpretação do problema, nós temos o seguinte: ele quer saber qual a máxima carga P que pode ser aplicada na treliça sem provocar flambagem no elemento BD. Para isso, primeiramente, nós temos que determinar a força normal interna atuante aqui no elemento BD em função de P. E vamos fazer isso por intermédio da método das seções, que consiste em fazer um corte aqui na treliça e analisar esta região aqui, ó. Vamos analisar essa região aqui do lado de cá do corte. Então, nós temos o seguinte: nós temos as forças normais internas aí atuantes em cada elemento. Nós temos o FBD como sendo a força normal atuante no elemento BD, FCD, força normal atuante no elemento CD, e FCF como sendo a força normal atuante no elemento CF. Além dessas forças, nós temos aqui a reação no apoio A, que é igual a P. Essa reação é determinada através das equações de equilíbrio, né? De cara você pode determinar essa reação também. Se eu sei aqui que eu tenho a carga P aplicada no nó C e no nó F da treliça, e essas cargas, observe que elas estão igualmente espaçadas dos seus apoios mais próximos, né? Ou seja, de 4 metros. Logo, para ver o equilíbrio, cada apoio aí deverá ter reação igual a P, né? Tanto no apoio A quanto no apoio G, beleza? Agora vamos aplicar aí a somatória de momento em relação ao ponto C. Por quê? Se eu aplicar a somatória de momento em relação ao nó C aqui dessa treliça, nós determinamos aí o FBD, que é o que a gente quer. Então, aplicando aí a resultante de momento em relação ao ponto C, adotando aí o sentido anti-horário como sendo positivo, nós temos o seguinte: nós temos o FBD que multiplica a distância que FBD está do ponto C, que é de 3 metros, né? E vai gerar um momento aqui, ó, ao sentido do momento aqui entrando no ponto C. Vai gerar um momento horário negativo. Nós temos aqui a carga, a reação P, que multiplica a distância que ela está do ponto C, que é de 4 metros, né? E vai gerar um momento também horário, né? Negativo. E esta FCF coincide com o eixo X, P coincide com o eixo Y. Ao se decompor o FCD no eixo X e no eixo Y, suas componentes também vão coincidir com o eixo X e com o eixo Y, ou seja, não se tem distância e por isso que essas forças aqui não entram no cálculo do momento. Então, resolvendo essa conta, aí nós temos que FBD será igual a 4/3 de P, negativo, né? Negativo indica que o sentido adotado aqui não está correto, ou seja, a força BD está comprimindo o elemento BD, beleza? Então, nós sabemos a força normal interna atuante aqui neste elemento, a força de compressão, certo? Agora nós precisamos determinar aí qual a maior força que este elemento pode suportar sem que ocorra flambagem deste elemento. Esta força ela é calculada através da fórmula de Euler, a nossa carga crítica. Então está aqui a fórmula de Euler, vamos substituir agora os valores. Então nós temos π ao quadrado, que multiplica o módulo de elasticidade do material, que no caso aqui é um aço A36. Todos nós sabemos que o módulo de elasticidade do aço A36 é igual a 200.000 megapascal ou 200.000 newtons por milímetros ao quadrado, que multiplica o I. O I é o menor momento de inércia aí da seção transversal deste elemento. Como este elemento ele é constituído de uma seção circular, então nós sabemos que o momento de inércia em relação ao eixo X é igual ao momento de inércia em relação ao eixo Y. E o momento de inércia de uma seção circular ela é calculada através da fórmula π/4 vezes o raio a quarta. Então fica π/4 vezes o raio da seção transversal, que foi dado aqui, ó, 50 milímetros a quarta. Tudo isso sobre o K. O K é o coeficiente de comprimento efetivo, ou seja,
Esse coeficiente ele leva em consideração as vinculações das extremidades da barra. Então, olhando aqui no problema, né, no enunciado, ele falou que este elemento, né, da treliça estão acoplados por pinos, ou seja, meu K será igual a 1. Isso é tabelado, né? Elementos acoplados por pinos, K igual a 1. Então, está aqui. Que multiplica o comprimento do elemento BD, que no caso aqui é de 4 metros, convertendo para milímetros, porque tudo aqui está em milímetros, né? Dá 4.000 milímetros. Tudo isso ao quadrado. Logo, a nossa carga crítica será igual a 605,6 kN. Ou seja, só recapitulando, nós determinamos a força normal interna atuante nesse elemento em função da carga aplicada a P. Tá certo? E nós determinamos também, nós sabemos que a maior carga que esse elemento pode suportar sem que haja flambagem é este valor aqui, 605,6 kN. Tá certo? Então, continuando aí, nós temos o quê? Temos que fazer uma verificação. Por quê? Porque essa carga crítica ela vai gerar uma tensão crítica e nós temos que verificar se essa tensão crítica vai ultrapassar a tensão de escoamento do material, que por tabela a tensão de escoamento do aço A36 é igual ao quê? A 250 megapascal. Então essa tensão crítica ela é determinada por compressão simples, ou seja, através da tensão normal média. Então fica tensão crítica sobre a área da seção transversal. Substituindo os valores, nós temos que a tensão crítica, nós determinamos aqui, ó, é este valor em newtons, né? Não se esqueça, sobre a área da seção transversal, a área de um círculo, é dado pela fórmula π vezes o raio ao quadrado. Então, fica π vezes o raio da seção, que é 50 milímetros, ao quadrado. Resolvendo essa conta, já vai dar o resultado em megapascal, vai dar 77,11 megapascal. Agora, a gente vai comparar esse valor dessa tensão com a tensão de escoamento do material, que por tabela é 250 megapascal. Perceba que essa tensão crítica ela é menor que a tensão de escoamento, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a fórmula de Euler, né, é válida para o cálculo da tensão crítica. Beleza? Aliás, para o cálculo da carga crítica aí. Então, se o problema quer que a gente calcule aí a maior força P que se pode aplicar na treliça sem que haja flambagem neste elemento, logo a força normal interna neste elemento tem que ser igual à carga crítica, ou seja, o maior valor que esse elemento pode suportar de compressão, né? Que é a nossa carga crítica. Então, substituindo os valores, nós temos o quê? Que a força no elemento BD, a força normal interna é igual a 4/3 de P, nós determinamos isso anteriormente, e será igual à carga crítica, né, que é 605,6 kN. Então, resolvendo essa conta, nós temos que P será igual a 454,2 kN. Ou seja, essa é a máxima carga P que se pode aplicar na treliça sem que haja flambagem no elemento BD. Acima disso, vai ocorrer flambagem. Beleza? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigado aí para você que assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou, deixe o seu like, né? Compartilhe esse vídeo aí com os amigos e até o próximo vídeo.